A Igreja Sara de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, convida você a se tornar um parceiro de Deus e um patrocinador dessa obra missionária na Serra Gaúcha, com a sua melhor oferta, para que possamos levar o Evangelho do Reino de Deus às pessoas e famílias que necessitam de salvação e uma palavra de vitória para suas vidas. Sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Plante agora sua semente de fé através do número da conta ou do Pix que está em tela. Vamos agora para a mensagem de hoje. Amados, eu quero compartilhar hoje com vocês. Eu tenho falado muito sobre milagres, e hoje eu quero falar com vocês. O tema da mensagem é como receber e manter a cura divina e os milagres. Como receber e como manter a cura divina e os milagres na minha vida. E eu queria que você começasse a compreender e mudasse a tua maneira de pensar. Jesus sempre ele dizia assim: olha, eu vou dar a vocês as chaves do reino. Diga, chaves do reino. O que são chaves? O reino não tem uma chave. O reino ele é composto de um conjunto de chaves. Chaves são segredos, e são a maneira como o reino dos céus funciona. Então vou te dizer como não receber milagres. Deus não faz milagres porque Ele tem dó de você. Deus não faz milagres porque você chora. Deus não faz milagres porque nós oramos: Deus, tenha misericórdia da minha vida. Não, milagres não funcionam assim. Deus ele não se move porque você se faz, nós nos fazemos de pequenos. Não, você não pode entrar na presença de Deus com um potezinho para mendigar o que Deus tem. Não, você tem que entrar na presença de Deus como um filho de Deus, filho do rei. E dentro de você, você tem identidade de filho, e você não vai mendigar, você vai tomar posse daquilo que é seu. Isso é uma das coisas primordiais no receber dos milagres. Então não posso fazer que Deus sinta pena porque o meu filho está assim, porque o meu marido está assim, porque minha esposa está assim. Não, o céu não funciona desse jeito. O céu funciona com pessoas que têm fé num Deus que os ama, no nome de Jesus. Posso ouvir um amém, queridos? O poder de Deus, Deus colocou aqui dentro. O poder de Deus está aqui dentro. Mas uma outra coisa que nós temos que mudar: nós viemos de um país e de uma cultura mística, e nós acreditamos no místico. E o que é o místico? Então as pessoas colocam tem um amuleto, eles vão recebe alguma coisa física, em cima daquilo ela recebe o milagre, ela pensa que ela recebe o milagre. E o milagre não tem nada a ver com o místico. O milagre tem a ver com a fé. Então às vezes as pessoas dizem assim: olha, eu fui lá, não fiz nada, não, eu vou receber uma energia, uma força elétrica e um poder, e as coisas vão mudar sem uma ação minha. Não, isso não é milagres. Para você compreender como Deus tem tanto compromisso, e o poder está na sua palavra, que quando Adão e Eva pecam, Deus não amaldiçoa Adão e Eva. Vai lá na Bíblia e leia. Você vai ver que Deus amaldiçoa a terra. Deus diz assim: olha, a terra é maldita por causa de você. Por que Deus não amaldiçoa Adão e Eva? Porque quando Deus ele libera uma palavra, a palavra dele não volta atrás. Aquele que Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Se você compreender isso, tua vida vai começar a mudar, e você vai começar a perder medo de muitas coisas. Ninguém pode amaldiçoar você, porque você foi abençoado por Deus. Deus, quando Adão e Eva eles pecam, o erro deles, não, a maldição
Deus não fala assim, Adão, você está maldito. Não, ele diz, amaldiçoada é a terra por tua causa. Mas Deus não fala assim, olha, você é maldito. Porque Deus tem um compromisso com a palavra. Teu milagre está na palavra. O milagre na tua vida está na palavra. E como você acessa a palavra? Como você acessa? A Bíblia diz assim, olha, nós acessamos o poder de Deus pela fé. Diga, pela fé. É pela fé que você acessa o poder de Deus. Não é por um ato místico, não é 3 pulinhos para cá, não é um negócio ali, não, é pela fé. A sua fé acessa o poder de Deus, o poder da cura divina, o poder do milagre, da abundância, o poder sobre o perdão, a libertação. Agora, a fé ela vem da pregação do Evangelho. Você não está em um ambiente místico, você está no ambiente do reino de Deus. E o reino de Deus funciona como? O reino de Deus, ele funciona, ele é acessado pela fé. E a fé, ela é produto, ela se origina da pregação da palavra. Por isso que quando as pessoas não vêm num culto, quando a gente não se conecta em um culto, ou quando nós estamos num culto, a cabeça longe, os milagres são roubados, não é porque eu estou em pecado, não é porque eu erro, não é porque eu não orei o quanto eu deveria orar, porque eu cometi alguns erros na vida, não, o milagre não acontece porque eu não ativei a fé na promessa. Então quando eu não venho em um culto, quando eu não recebo uma palavra, eu não perco uma bênção, eu perco a ativação da minha fé. Agora sua mente vai ser aberta. Quando a sua mente é aberta e você compreende, seu coração crê. Quando você crê, você acessa o poder de Deus. Quando você crê o que Cristo fez por você a respeito da sua saúde, quando você crê o que Jesus fez a respeito do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos, que Ele liberta dos vícios, Ele liberta daquilo que é cativeiro, daquilo que está destruindo você, está destruindo tua família. Você crê no poder de Deus, você crê na palavra. Deus prometeu, Deus tem um compromisso com a palavra. Aquilo entra no teu coração. Diga, fé vem pela pregação. Então este altar aqui é responsável por gerar fé em você. E quando você entende, se eu pregar sobre cura divina, as pessoas vão começar a ser curadas. Porque a fé sobre cura vai ser ativada em teu coração. Agora, Jesus não morreu só para curar. Jesus morreu e ressuscitou e deu a sua vida por nós, por várias frentes. Uma delas é a cura. Você não precisa ficar doente. A cura é para você. Jesus, Ele nos mostra, e se eu pregar palavras sobre libertação, eu terei uma igreja liberta. Se eu pregar sobre abundância financeira, eu vou ter as pessoas mais prósperas dessa cidade, no nome de Jesus. Se eu pregar sobre salvação, eu terei milhares de pessoas salvas. E o evangelho ele é completo. Por isso que eu não posso pregar só sobre uma coisa. O evangelho é completo, porque Deus quer fazer a sua vida ser completa. Fazer a sua vida ser completa. Mas isso precisa ser compreendido. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear, saiu a pregar. Uma semente foi lançada à beira do caminho. Vem as aves, Satanás e rouba. Quem? Que semente que é essa? É a semente que é recebida num coração que não compreendeu. Ele não entendeu por que ele será curado, porque ele tem direito à abundância, que ele não precisa tomar emprestado, que ele pode crer na abundância, que a dívida não é para ele. Ele não entendeu. Então se você tem um problema na tua vida, seja ele de um perdão que você precisa receber. Edmilson, eu me sinto muito culpado. Você vai encontrar cura dessa culpa na palavra.
Você vai encontrar cura para a doença física na palavra. Você vai encontrar abundância financeira na palavra, livramento das dívidas na palavra, realização de sonhos na palavra, salvação dos filhos na palavra, salvação do marido na palavra. É na palavra de Deus, conectada com a sua fé, você tem um milagre. É lá que você tem que buscar. É lá que você tem que buscar. Aleluia. Amados, quando Deus fala e o nosso coração enche de fé, eu digo: Deus, eu recebo essa palavra. Quando eu entendi que Jesus curou minhas doenças, eu lembro que eu comecei a ler esses textos. Eu tinha 17 anos de idade. Eu pulava dentro do meu quarto e eu compreendi que não somente no meu corpo físico existia saúde, mas todas as pessoas que eu orasse por elas, elas seriam curadas. Agora, vamos avançar. Isaías capítulo 53, verso 4 ao 5. Tenho vários textos para pregar para você, para ativar a sua fé. Você precisa ativar a sua fé na palavra para você receber. E depois você precisa resistir ao diabo para manter. Diga: eu recebo o milagre, a cura, quando eu ativo a minha fé na palavra de Deus, na promessa de Deus, e eu mantenho isso, resistindo às trevas. Muitos, queridos, todos nós estamos recebendo agora milagres. Todos. O grande detalhe é que quando nós vamos andar e viver a vida, no contra-ataque do diabo, ele rouba os milagres das pessoas. E a Bíblia diz assim, e eu vou te explicar isso: verdadeiramente ele tomou sobre si, nossas enfermidades. Está escrito. Isso daqui não é uma fábula, não é uma história, não, é uma palavra que saiu da boca de Deus. Esse texto está dizendo não o que Jesus sofreu, causado pelos homens, está dizendo que Deus lançou sobre Jesus todas, diga todas, as enfermidades, as dores, ele lançou sobre si. Reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Próximo. Ele diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Deus colocou todos os nossos pecados sobre Jesus. Deus colocou todas as doenças sobre Jesus. Todas. Deus colocou todas as dívidas, todos os problemas econômicos sobre Jesus. Deus colocou todos os vícios, todas as amarras, todas as doenças emocionais sobre Jesus. Isso é uma palavra de Deus, isso é uma verdade de Deus, e eu quero que você creia nessa palavra. Essa é a palavra que saiu da boca de Deus. Ele está dizendo: olha, eu coloquei sobre Jesus tudo o que te faz sofrer hoje é para você ter paz. Mateus capítulo 8, verso 17, a Bíblia diz: para que se cumprisse. Olha como Deus cuida da sua palavra, e Ele vai velar pela palavra para ela se cumprir na tua vida, na sua vida, para que se cumprisse. Diga: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Se Jesus levou, você não precisa carregar. Mas Edmilson, não funciona comigo porque eu já orei. Não, funciona com você, funciona com todos. Você crê nessa palavra? Funciona, você recebe. Agora, você tem que mantê-la, e nós vamos chegar lá, para que materialize, para que não haja mais sintomas,
para que não haja mais o poder do mal sobre a tua vida, você precisa mantê-la. 1 Pedro capítulo 2, verso 24, a Bíblia diz: levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Que pecados? Todos. Todo pecado que você se arrepender, seja ele qual for, você confessar para Cristo, Ele vai perdoar este pecado. E você não precisa mais carregar este pecado sobre você. Seja ele milhares de pecados, centenas de pecados. O que você cometeu hoje, o que você vai cometer amanhã, o que você vai cometer daqui 10 anos. Todos os pecados que forem confessados e arrependidos, Jesus, Ele tomou sobre o corpo dele, e você é perdoado. Você não está feliz por isso? O Deus que salva é o Deus que cura. O Deus que salva é o Deus que cura e é o Deus que liberta. Liberta de qualquer vício, de qualquer ação maligna. O Deus que salva é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que dá vida em abundância. A abundância, porque Ele levou sobre si nossa pobreza. Por isso você deve sonhar, e sonhar grande. Sonhar coisas grandes. Sonhar em ser o diretor na empresa onde você trabalha, o gerente da empresa onde você trabalha. Sonhar em ser um empreendedor. Sonhar em morar numa casa muito boa. Sonhar em viver sem dívidas, estar por cabeça e não por cauda. Sonhar em dar, em ofertar, em abençoar. Sonhar em ser aquela pessoa que é o milagre de Deus na vida dos outros. É isso que você precisa fazer. E Ele diz: para que mortos para o pecado. Diga: eu estou morto para o pecado. A Bíblia diz que nós nos identificamos com Cristo. Então você não mata quem está morto. Quem está morto, eu estou morto. Você não pode matar quem está morto. Quem está morto não pode viver. O pecado não tem domínio mais sobre nós. A doença não tem mais domínio sobre nós. A miséria não tem mais domínio sobre nós, porque nós temos uma conta conjunta com Cristo. Tudo que é direito de Cristo, isso é um presente, querido. Isso é um presente. Quando nós lemos a palavra, as pessoas que compreendem a palavra, recebem a fé, elas vão dizer: Deus, se isso for verdade, não, isso é a verdade. É a verdade. Para que mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. Ou seja, vivermos uma vida plena. Pelas suas feridas fostes o quê? Sarados. Agora, a cura, o milagre, na maioria das vezes não é instantâneo. Por quê? Porque ela depende do que Deus está trabalhando na vida de cada pessoa. Na vida de cada pessoa. Isso varia de pessoa para pessoa. Mesmo no ministério de Jesus, muitos dos milagres não foram instantâneos. Mas nós queremos acreditar que tudo é instantâneo. Queremos as coisas rápidas. E por causa disso, nossa fé é abalada, porque nós não sentimos. Eu estava ouvindo um pastor de uma das grandes igrejas do mundo pregando, e ele disse assim: um dia, quando eu era novo convertido, estava buscando o poder do Espírito Santo, e eu estava numa reunião onde o ministro começou a orar e ministrar, e eles oravam assim, centenas de pessoas caíam no poder, e eu era o único que não caía. E ele falava: será que tem algum problema comigo? Qual é o problema comigo? Qual é o problema na minha vida? Por que todo mundo sente e eu não sinto? Por que o Espírito Santo toca em todos e não em mim? E o Espírito Santo começou a ministrar no coração dele: não é do seu jeito, não é na sua hora, não é da sua maneira. Eu sou Deus e você é o meu filho. Eu sou o pai, você é o filho. Eu sou o oleiro e você é o barro.
eu faço da maneira que é melhor para você. Hoje, ele é um grande líder em uma das maiores igrejas dos Estados Unidos. João capítulo 4, verso 50. Vejamos aqui uma cura que não foi instantânea, que Jesus fez. Disse-lhe Jesus: vai. Um pai pede a cura de um filho, e a Bíblia diz: vai, teu filho vive. O homem creu. Diga: creu mais uma vez, creu na palavra. Diga: creu na palavra. Mais uma vez, diga: eu creio na palavra. Diga: eu creio e recebo a cura. Diga: eu recebo a libertação. Eu recebo o perdão dos meus pecados. Eu recebo a abundância, em nome de Jesus. Pode aplaudir Jesus. Ele creu. A Bíblia fala: eu senti um fogo, eu senti um vento, eu caí, eu estremeci, eu senti um choque, eu tive uma visão. Não. Diga: creu na palavra. Está vendo por que a maioria das pessoas estão hoje vivendo longe de milagres? Porque a maioria quer sentir. A maioria de nós quer sentir. Eu quero sentir. Se eu não for no culto, eu não sentir, eu não arrepiar, se eu não chorar. Você tem que aprender a crer na palavra, receber em seu coração e manter o milagre. É isso que você precisa aprender. Depois você vai sentir, sim. Você vai sentir em muitos momentos o poder de Deus. Você vai sentir, sim, a glória de Deus. Mas primeiro você precisa aprender a crer. Ele creu na palavra que Jesus disse e partiu. E partiu. Diga: e partiu. Ele fez o que Jesus mandou. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso um pouco mais em outro exemplo. Ele foi embora. Olha, aqui está uma coisa que Deus quer treinar o seu povo em obedecer à voz de Deus. Muitas pessoas não recebem instantaneamente. Por quê? Porque Deus quer te ensinar a obedecer à voz dele. A obedecer. A aprender a obedecer diariamente. O compromisso de Deus conosco é com o teu crescimento espiritual. Primeiro compromisso com Deus. Primeiro compromisso que Deus tem em nós. Na Bíblia fala que no céu não vai ter choro. No céu não vai ter mentira. No céu não vai ter roubo. No céu não vai ter avareza. No céu não vai ter lágrimas, não vai ter morte. Por quê? Porque nós vencemos aqui no nome de Jesus tudo isso. No céu não vai entrar essas coisas. E a Bíblia continua dizendo: e descendo logo, saíram-lhe ao seu encontro seus servos, e lhes anunciaram dizendo: teu filho vive. E perguntou-lhe: pois a que hora se achava melhor? E disseram: ontem às 7 horas a febre o deixou. Ele começou a melhorar. Ele foi melhorando, a febre deixou ele. Ele foi se sentindo melhor, até ele ficar totalmente curado. A Bíblia diz: entendeu, pois, o pai que era aquela hora, a mesma hora que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Esse menino, ele foi se sentindo melhor, gradativamente. Não foi instantaneamente. Ele foi sentindo melhor. Daqui a pouco a febre desapareceu. Daqui a pouco o milagre se tornou completo. E a Bíblia fala que ele creu. E é aqui que está a fé. É aqui que está a fé. Quando eu creio, eu recebo a promessa, eu recebo a palavra. E para você manter essa fé, manter a sua cura, nesse exato momento, quando você recebeu essa palavra no teu coração, você creu, o milagre já iniciou na tua vida. Um milagre na vida do teu filho, um milagre na vida do teu marido, um milagre na vida dele começou no momento que ele recebeu a palavra. Um milagre no teu corpo, um milagre nas tuas finanças. Agora, para manter a palavra, para manter o milagre, Lucas capítulo 17, verso 12.
para manter o milagre, a cura, a libertação, a abundância, é obedecer à voz de Deus. Um amém mais forte? Por isso que não envolve coisa mística, querido. Obediência na palavra. Tua vida, Deus não quer te dar um copo de água para você beber, daqui a pouco você ter sede. A Bíblia fala que aquele que recebe a Cristo recebeu um manancial de águas vivas. Do seu ventre fluirão rios de águas vivas. Porque ele tem as chaves do reino, ele sabe como acessar o reino, ele sabe como acessar uma promessa. Ele tem um problema, ele tem a fonte dentro dele, e ele acessa a fonte onde ele estiver, no momento em que ele estiver, na necessidade que ele tiver. Por isso que Jesus ele tinha acesso. Faltava dinheiro para pagar imposto, ele sabia como acessar. Precisava de pão para alimentar as pessoas, ele sabia como fazer. Meu Deus, isso é muito forte, queridos. Isso é muito forte. A Bíblia diz, Lucas 17:12: e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe, levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Ele vendo, disse-lhe: ide e mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que, indo, ficaram limpos. Outra cura que não foi instantânea. Os leprosos chegaram para Jesus e falaram: Jesus, cura-nos. E Jesus disse: vá e mostre para o sacerdote. Mas eles não eram curados, eles não foram curados ali naquele momento. A Bíblia diz que enquanto eles estavam indo, eles começaram a andar em direção aos sacerdotes, como Jesus tinha ordenado a eles. E neste processo de obediência à voz de Jesus, a doença dele foi sendo curada. Já pensou, a pessoa andando, de repente ele começou a olhar para o corpo dele. Naamã era um leproso, não foi curado no primeiro mergulho, no segundo, no terceiro, mas quando ele completou a obediência. O milagre não estava na água do Rio Jordão, o milagre não estava no poder que saía do profeta, o milagre estava na obediência dele à palavra que Deus tinha dado a ele. O teu milagre você mantém ele, você recebe obedecendo a palavra. Muitas pessoas são curadas porque elas estão indo, e muitas pessoas não são curadas, não recebem a vida em abundância, a vida delas não muda, porque elas não estão indo, não estão obedecendo o que Deus mandou ela fazer. Perdoar. Às vezes às vezes tem coisas que não tem correlação. Não é porque eu não dou o dízimo, ou eu não obedeço algo que Deus mandou, que a minha área financeira não vai ter algo. Não, às vezes é outra área. É outra área que o inimigo atua. É outra situação que o diabo opera. Uma amargura que eu deixo de perdoar. Às vezes não é a vida emocional da pessoa que é ferida, às vezes é a vida econômica, às vezes é uma doença. Não porque Deus está castigando, não, Deus não castiga. Alguém disse assim: como um Deus de amor pode mandar uma pessoa para o inferno toda a eternidade? E na verdade a Bíblia ensina o contrário. Como uma pessoa decide viver no inferno tendo um Deus de amor tão grande que o abraça sempre? Entende isso daqui? Quantos compreendem essa diferença? As pessoas dizem: como que um Deus de amor pode mandar uma... Não, a grande questão é como uma pessoa decide ir para o inferno, longe de um Deus tão grande de amor, que nos recebe e que nos perdoa a todo instante, e sara-nos e cura-nos.
Segunda maneira de você manter seu milagre. 2 Timóteo capítulo 1 verso 7, a Bíblia diz: porque Deus não nos deu um espírito de medo. O medo é um espírito, temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Deus nos deu, as pessoas perdem milagres que Deus deu aqui agora, o milagre da abundância, porque tem medo. Quando chega no outro dia, quando ele vai embora, aí bate o medo é um espírito que rouba o que Deus deu a nós. Aí vem aquele medo e a pessoa diz: será que isso funciona comigo? O diabo roubou. Eu achei frases que o diabo rouba as pessoas. Eu achei que Deus tinha me curado, porque ele começa a sentir os sintomas da doença. A fé, eu vou falar de novo porque isso daqui é explosivo, isso daqui você precisa gravar, isso para quem quer viver pela fé. A fé ignora tudo o que contraria a palavra de Deus, inclusive os sintomas físicos, inclusive o que você vê. Amados, quando nós andamos pela fé, a Bíblia diz: se você pedir algo para Deus, e você crê no teu coração que você já recebeu, então vai ser seu. Para ser seu e para materializar, você precisa vencer a etapa dos sentir os sintomas. Estou sentindo os sintomas, eles estão ali, mas eu creio na palavra de Deus, e a palavra de Deus é fiel, e eu rejeito esse sentimento, e eu creio que a cura é minha, a cura é para mim, e eu recebo essa cura, eu recebo esse milagre, eu recebo na minha vida econômica, na minha família, eu recebo esse milagre, isso é meu, isso é meu. É como uma mulher que um dia o marido abandonou ela, e ela, todo o almoço, ela deixava a cadeira do marido ali, que abandonou ela, colocava a mesa para ele, o prato, o talher, e todos os dias ela orava: Senhor, te dou graças, porque a família foi o Senhor que me deu, e nenhum demônio, nenhuma ação maligna vai roubar essa minha família. Depois de um tempo, ela fazendo isso todo almoço, o marido dela volta arrependido e fala: você me aceita de volta? Eu falei: o teu lugar está aqui. Porque ela sempre agiu pela fé. E isso é a fé. É quando você lê uma palavra e aquilo entra no teu coração e você fala: eu creio nisso, eu creio nessa palavra, não estou vendo meu marido aqui, mas eu creio que o meu Deus, Ele é o Deus que salva a minha família se eu crer. E eu vejo Ele salvo, eu vejo meu filho salvo, eu vejo minha esposa salva, eu olho para a conta do banco, está negativa, mas eu creio no Deus provedor que levou minha pobreza. Ele proverá, Ele proverá, Ele proverá. Ele diz, querido, que o medo é esse, o diabo quer fazer você ficar com medo. Medo de perder teu filho, medo de quebrar, medo de não conseguir pagar tuas contas, medo, o medo rouba o milagre que Deus está te dando aqui agora. Deus está te dando um milagre, medo de perder o emprego, medo de não dar certo. Quando o medo bater na tua porta, mande a fé atender ele no nome de Jesus, e vai falar: saia da minha vida. Deus não me deu um espírito de medo, mas um espírito de fortaleza, de amor e moderação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você vence o medo resistindo o diabo. Diga: eu venço o medo resistindo o diabo. Amados, é só dessa maneira que você anda e você entra num novo nível na tua família, na tua vida. Tiago capítulo 4 verso 7, a Bíblia diz: sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir pela fé. O diabo sempre vai tentar voltar, sempre. O vício sempre vai tentar voltar. E a maioria das pessoas perdem os milagres no contra-ataque do inimigo, quando ele volta, quando vem um sintoma,
quando alguém pergunta para ele: como que você está se sentindo? E aí a pessoa confessa os sintomas. Não, eu estou doente. Perdeu o milagre, perdeu a cura. Mas bispo, como que eu faço? Você vai dizer e confessar a palavra de Deus. Eu recebi a oração da fé, e pela fé eu fui curado. Pela fé eu fui curado. Jamais você deve confessar que você deve estar. A Bíblia diz assim: diga ao fraco, eu sou. Por que a Bíblia diz isso? É um ensino. O reino de Deus é assim. O reino de Deus é feito de ativação da fé. A fé vem pelo ouvir da pregação, e ela sai pela minha boca, pela minha declaração, pela minha confissão. Diga: a fé vem pelo ouvir da pregação, e ela sai, ela se conecta pelas declarações, confissões, pelos pensamentos e pelas ações correspondentes. Grava isso, depois pegue e assista de novo para você, escreva isso. A fé se manifesta dessas três maneiras. Então, quando a pessoa recebe a oração da fé, e alguém pergunta para ela: o que você está sentindo? Eu lembro de um testemunho de um homem, e ele recebeu o milagre pela fé, mas os sintomas estavam ali, e ele estava lutando contra esses sintomas, resistindo ao diabo. E ele dizia: esse sintoma vai desaparecer da minha vida, eu não aceito ficar na minha cama, eu não aceito ficar no meu quarto. Ele saía com uma doença já há vários anos, desenganado pela medicina. Diz que ele andava pelas ruas assim, quase desmaiando, e ele chegava perto de uma pessoa, e a pessoa perguntava sempre para ele: como é que você está se sentindo? Eu falei assim: eu estou mal. Aí um dia o Espírito Santo falou: você tem que resistir ao mal. Você não pode confessar o maligno na tua vida, é manter a fé. Você não pode mentir, mas você vai declarar a palavra. Aí ele aprendeu. Na próxima vez ele passou perto da mulher. A mulher: o que você está sentindo? Pela oração da fé eu recebi um milagre na minha vida, e eu creio que o milagre está no meu corpo. E a mulher: mas eu estou vendo que você está mal. E ele falou: mas eu creio que eu já estou curado. E a mulher falou: vou chamar um táxi para te levar para casa. Eu falei assim: não precisa, vou embora a pé. E disse que ele foi. Disse que na metade do caminho ele falou assim, pensou, veio aquele monte de pensamento na cabeça dele, aquela guerra: você vai morrer hoje aqui, você vai morrer nessa caminhada. E ele foi resistindo. Aqueles sintomas foram desaparecendo, e ele ficou totalmente curado. É assim que funciona, é a fé. Olhe, sintomas são os nossos sentidos, é o que você está vendo. Você usa, essa é a maneira que a fé funciona, até para você vencer pecados na sua vida. Quanto mais você confessar a palavra, mais semelhante a Cristo você se torna. Quanto mais você confessar sintomas e realidades visuais, menos parecido com Cristo você se torna. Porque você olha para você e fala: sou um pecador. Quem falou para você que você é um pecador? É a mesma pergunta que eu faço, a pergunta que Deus fez para Adão e Eva. E ele diz assim: quem falou que vocês estão nus? Você comeu do fruto que você não devia comer? Quem falou para você que você é um pecador? Você ouviu a voz da serpente ao invés da voz da palavra? E a voz da palavra de Deus não diz que você é um pecador. A voz da palavra diz que nós somos justificados pelo sangue de Jesus, que nós somos santos pelo poder do sangue de Jesus. Eu não vejo com os meus olhos físicos, porque eu estou vendo minhas falhas, mas eu olho para a minha vida através dos olhos da palavra de Deus, e eu creio nessa palavra, eu me conecto com ela, eu confesso ela, até ela se tornar realidade na minha vida e mudar o meu comportamento, no nome de Jesus. Pode aplaudir Jesus mais forte que... Dois textos que eu vou ler. Apocalipse capítulo 3, verso 11. A Bíblia diz: eis que venho sem demora, guarda o que você tem, para que ninguém
tome a sua coroa. Se pode tomar, se você tem que guardar, porque pode ser perdido. Guarde a sua cura, guarde a salvação do teu filho, guarde a tua prosperidade, porque se é para guardar, é porque pode ser roubado. Guarde a abundância na tua vida, por que é para guardar a salvação? Não existe aquele uma vez salvo, para sempre salvo. Isso é uma história mentirosa, está aqui. Você tem que cumprir. A Bíblia fala: guarda a tua salvação, porque podem te roubar. Guarda sua cura, porque podem roubar. E como roubam? Fazendo você confessar o que está contrário à palavra, fazendo você confessar a doença, fazendo você confessar que você é miserável, fazendo você confessar o medo. Eu achei que eu estava curado, eu estou com medo de perder. Você vai se agarrar na palavra e vai abraçar a palavra. Jó, ele tinha tanta convicção na palavra que ele falava: mesmo que Deus me mate, o versículo é esse, mesmo que Deus me mate, eu confiarei na sua palavra para sempre. Tanto é que no final da vida dele, Deus deu o dobro. É essa fé que você tem que abraçar em Deus. O último texto que eu quero ler é Marcos 11, 24. A Bíblia diz: por isso vos digo, que todas as coisas que pedirdes, orando, crede, diga crede, receber. Ou ele está dizendo: creia que você já recebeu, creia. Primeiro eu creio, depois eu vejo. Primeiro eu creio, depois eu sinto. Não é eu sinto, depois eu recebo. Não é eu sinto o poder, eu vejo a mudança na minha família, depois eu creio. Não, eu creio agora, mesmo quando a minha visão não mostra, mesmo que minha visão está denunciando, eu estou vendo as coisas afundando, mas eu creio na palavra, eu creio na promessa, e essa promessa vai ressuscitar se morrer, essa promessa vai transformar se estiver totalmente perdido, essa promessa vai sarar em nome de Jesus. Eu vou resistir ao diabo, eu vou resistir ao mal, e eu vou crer no milagre em nome de Jesus. Aleluia. Fique em pé no teu lugar, queridos. É por isso que nós fazemos as campanhas. Por que eu faço uma campanha? Porque quando você vem na igreja, você está recebendo uma pregação da fé, querido. É a pregação, sua fé é ativada. Agora, usa a sua fé. Usa a sua fé e mantenha a sua fé. Quando você sai daqui, você não vai confessar a pobreza, você não vai confessar a sua fraqueza, você não vai confessar o cansaço, você não vai confessar a doença, você vai confessar a palavra. E na campanha, você vai resistir ao diabo. A Bíblia fala que Paulo, ele orou 3 vezes por algo. E quando ele fala orou, ele seguiu o ciclo 3 vezes. Que é: eu peço uma vez para Deus. Eu não preciso pedir 10 vezes para Deus. Eu peço uma. É uma vez. Deus, é isso que eu te peço. E aí eu recebo pela fé e começa o processo da resistência ao mal e declarar a palavra. Quantos estão compreendendo isso? E declarar a palavra. E declarar a palavra. É dessa forma que nós vivemos. Por isso que eu pego esse cartão e eu estou orando, né? Quanto tempo? Como que é o nome do irmão que orava lá na Perimetral comigo? Teu nome? Oi? Darcy é testemunha, tem um testemunho vivo aqui, né? Estava ele, mais um irmão, nós 3 lá, 5 horas da manhã, 6 horas, de segunda a sexta, orando, Deus. E ele muitas vezes, aí a gente tinha os alvos de oração. Um dos alvos era o nosso prédio. E estava lá: Deus, nos dá o nosso prédio próprio, Deus. Quantas vezes você não orou? Testemunha viva, Darcy, testemunha viva. E eu olhava para a conta da igreja, com dificuldade para pagar um aluguel na Perimetral. Muitas lutas, muitas batalhas. A gente fazia tanto evento. Eu falava: meu Deus, mas eu creio que eu vou morar em casas que eu não construí. Está escrito na Bíblia. Está escrito.
você vai habitar em casas que você não construiu. A Bíblia fala que entre em lugares, construa casas, edifique. Tantas promessas. As riquezas estão na Bíblia. O que o mundo fez e o diabo trabalha é afastar as pessoas da palavra de Deus. Quantas vezes eu ouvia falar: não lê muita Bíblia não, que senão você vai ficar louco. Eu vou ser considerado louco para o mundo, mas saudável, com saúde, próspero, abundante, com família abençoada. Então pode me considerar como louco o mundo, pode me considerar como louco, mas minha família está na presença de Deus. Minha casa serve o Senhor. Abundância econômica. Eu estava conversando com o líder, o Daniel e a Grazi. Daniel é um empresário, empreendedor. A Grazi é advogada. Nós desafiamos eles para abrir uma igreja ali no centro. Aí essa semana, ele é da equipe do resgate. Eles foram ungir o sobrado que Deus deu a eles, com um carro excelente. Ele mandou uma mensagem para mim e falou: bispo, eu ficava bravo porque eu via pastor com um carro bom, com as coisas, eu ficava assim, eu falava: por quê? Ele falava assim: olha, e hoje eu entendi. Ele falou: não recebo nada, eu dou mais do que eu ganho. Quer dizer, eu não ganho nada, a igreja, eu oferto, semeio, venho, estou servindo a Deus, desde quando eu decidi abrir igreja, desde o dia que eu decidi me empenhar, fazendo a obra de Deus. Olha o que Deus me deu. Eu jamais imaginei que ia morar numa casa dessa. Deus abriu as portas no escritório dela de advocacia. Deus abriu as portas na empresa dele. Queridos, e a abundância jorrou. Por isso que eu falo, aqui é o lugar que mais nós recebemos. Antes de você receber, a unção vem aqui. Eu sou o garçom, mas o garçom come primeiro. Eu sirvo vocês e o que o Espírito Santo me dá, mas antes de servir vocês, eu comi primeiro. Eu comi. E aí a abundância vem. E vem, querido. Quando eu me coloco, me posiciono. As chaves do reino é essa. As chaves do reino. A Bíblia diz assim: não trabalhe pela comida, trabalhe pelas coisas que o mundo não pode te roubar. E quando você trabalha para o reino, você ativou, você girou a chave. Aí é só viver pela fé, querido. É viver pela fé, é viver pela fé. E você vai ter abundância que você nunca viu na tua vida. Você vai ter saúde como você nunca viu na tua vida. Você vai ter riqueza que você nunca viu na tua vida. E um dia as pessoas vão olhar e vão falar assim: olha, você comecei a frequentar a igreja, tua vida mudou, hein? Carro bom, família, vai passear. E é isso aí, porque a unção de Deus está sobre você. Amém, amados? Feche os seus olhos. Você que está em casa, você que está aqui, eu quero desafiar você nessa noite a entregar a sua vida para Jesus. Começa por uma entrega. Começa por uma entrega. Uma entrega. Creia. Decida crer na palavra. Decida se conectar com o maior poder de todo o universo que está na palavra de Deus. Dizendo comigo: Senhor Jesus, eu quero te receber nessa noite como Senhor da minha vida. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Me liberta de todas as correntes. Cura todas as doenças. E me dá a vida em abundância. A vida em abundância. Para servir o Senhor. Eu serei salvo. Eu sou salvo. Sou perdoado. Sou curado. Sou liberto. E tem uma abundância, e o Senhor recebe a glória para sempre, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus. Eu quero que você adore com toda a sua força e todo o seu coração. Aleluia. Aquele que há de vir, em seu poder vai Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres.
Levante suas mãos. Em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aleluia, meu Deus. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Diga comigo, eu creio em sua palavra, em sua promessa, e eu recebo, e eu vou manter. Eu resisto o mal, eu resisto a todos os sintomas, a tudo que eu vejo, e eu creio na palavra, e a tua palavra já opera na minha vida, na minha família, na minha casa, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Quantos podem aplaudir Jesus? Dizendo graças a Deus, obrigado Senhor, amém. Quero agradecer aos irmãos aqui, presencialmente, Deus abençoe vocês, continue firme na campanha, não mais só pedindo, mas agora resistindo, porque você já recebeu, o que você colocou você já recebeu, agora agradeça a Deus e resista ao mal, confesse a palavra, creia em nome de Jesus. Se você está conectado conosco pela primeira vez, fez essa oração, entregando sua vida para Jesus, tem um WhatsApp em tela, você pode entrar em contato conosco, deixe o seu nome, seu pedido de oração, e nós teremos a imensa alegria de entrar em contato com você, no nome de Jesus. Quero te convidar para você também vir fazer parte da família Sara, a Sara Nossa Terra, em nome de Jesus. Você vai ser muito bem recebido, e vai ser muito respeitado e amado no nosso meio, em nome de Jesus, amém? Quem está aqui hoje pela primeira vez? Edmilson, é a primeira vez que eu estou aqui, família ali, muito bom ter vocês aqui conosco, meu irmão querido, Deus te abençoe, no nome de Jesus. Mais alguém aqui? Mais alguém? Não? Então vocês sejam muito bem-vindos, nós já estamos encerrando, nós vamos entregar um livro de presente para vocês, tá? Vocês que estão aqui pela primeira vez, e anotar o teu pedido de oração, que Deus os abençoe, sua oração já foi ouvida, que Deus os conduza em vitória no nome de Jesus, tá? Levante suas mãos para o céu. Pai, obrigado por essa noite, pela tua palavra, pelo teu amor derramado em nossos corações. Obrigado, Deus. Graças eu te dou, porque temos acesso à tua palavra, temos acesso à tua presença. Eu te dou graças. Eu te dou graças porque o Senhor nos curou, o Senhor nos libertou, o Senhor nos perdoou, o Senhor nos deu vida em abundância. Eu te dou graças em nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você, sua casa e sua família, em nome de Jesus Cristo. E todos digam amém. Graças a Deus. Pode aplaudir Jesus. Um beijo no coração de vocês. Vá em paz. Deus os abençoe. Quero agradecer você de todo o coração por sua companhia, sua semente, seu dízimo, sua oferta, seu parceiro de Deus. Você tem nos ajudado a salvar milhares de vidas. Que Deus o abençoe ricamente. Se essa mensagem tem ministrado ao seu coração, compartilhe com seus amigos e com quem você sabe que necessita. Te espero em um dos nossos cultos presenciais. Um grande abraço, fique com Deus.